livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Bom para todos, começando nesta segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Você acompanha essa edição comigo, eu sou a Naama Nunes. A Thalita, ela está de férias merecidas e eu vou ficar por aqui nos próximos 30 dias com vocês, tá bom? Estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM e também nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT, facebook.com/RedeTVT. Pelas redes você pode comentar, enviar as suas fotos, as suas sugestões de pergunta. Me fala também de onde você está assistindo ou ouvindo o programa Bom para Todos, que a gente pode interagir por aqui durante toda a programação, tá bom? Hoje nós temos a participação do jornalista Leandro Fortes para comentar as notícias do dia, as principais notícias do dia. Vamos conversar também com a advogada Tânia Mandarino, membro do coletivo Advogadas e Advogadas pela Democracia, para falar sobre a instalação da CPI da Covid-19 prevista para amanhã no Senado. E também nós vamos conversar com a médica sanitarista Karina Calife sobre a Covid-19 também. Tudo isso daqui a pouquinho durante a nossa programação, tá bom? A gente começa agora com um giro das principais notícias do dia. Jair Bolsonaro faz lista de crimes cometidos pelo seu próprio governo no combate à epidemia do coronavírus. Elaborado pela Casa Civil, essa lista tem 23 itens, muitos mais dos que já foram levantados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o Bolsonaro a partir de amanhã. O documento foi enviado a todos os ministérios para que eles defendam Jair Bolsonaro de acusações na CPI. Entre as perguntas que devem ser respondidas está se o governo cometeu genocídio indígena, se militarizou o Ministério da Saúde, se ele demorou a pagar o auxílio emergencial e se Jair Bolsonaro disseminou fake news a partir de seu gabinete do ódio. Nesse item, Jair Bolsonaro admite a existência do gabinete do ódio. E o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, é flagrado sem máscara passeando em um shopping de Manaus. Perguntado sobre a falta do equipamento, Pazuello teria respondido: "Pois é, tem que comprar, né? Sabe onde tem para vender?" E o Brasil tem mais mortos por Covid-19 nos primeiros 4 meses de 2021 do que no ano de 2020 inteiro. De janeiro até hoje, foram registradas 195.949 óbitos, enquanto nos 12 meses de 2021 foram registradas 194.976 mortes. E o Ceará está recorrendo a outros estados para abastecer hospitais com oxigênio medicinal. A medida foi adotada depois que uma explosão atingiu os tanques da única fábrica que produz um insumo no Ceará. O impacto da explosão atingiu prédios vizinhos. 8 pessoas ficaram feridas. Acabou de explodir aqui em frente de casa, ó. Não sei nem o que é, vou nem respirar isso aí. E uma explosão nos tanques de oxigênio num hospital de Bagdá, no Iraque, neste domingo, matou pelo menos 80 pacientes e deixou 110 feridos. Vamos acompanhar. A tragédia provocou comoção entre os iraquianos em um país que tem um sistema de saúde devastado. Fontes médicas disseram que o incidente foi causado por cilindros de oxigênio armazenados sem respeitar as condições de segurança no hospital Ibn al-Khatib. Muitas vítimas estavam sob ventilação mecânica quando os cilindros explodiram, o que causou um incêndio que se espalhou muito rápido. O Iraque, um país com escassez de medicamentos, médicos e hospitais há décadas, superou na quarta-feira 1 milhão de casos de Covid-19, com pouco mais de 15 mil mortes. E a Índia também sofre com a falta de oxigênio medicinal.
O país é considerado o novo epicentro da Covid-19 no mundo, com mais de 300 mil casos diários de novas infecções. Só neste domingo foram registrados 350 mil casos. O chefe do governo da capital Nova Delhi admitiu que a devastação do coronavírus continua e não há trégua. A cidade decidiu estender o confinamento na região. Os hospitais estão saturados, muitos leitos são ocupados por mais de uma pessoa e falta oxigênio para casos graves. 16 milhões de indianos foram infectados com a Covid-19 e 192 mil morreram. Para enfrentar a pandemia, a União Europeia, a Alemanha, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos anunciaram o envio de ajuda. Vários países fecharam as fronteiras para viajantes da Índia, outros desaconselham viagens ao país. E para comentar as notícias desta segunda-feira, nós vamos conversar agora com o jornalista Leandro Fortes. Olá, Leandro, boa tarde, tudo bem? Está por aqui já? Olá, Naama, tudo bem? Estou aqui. Estou aqui esperando para Seja falar. muito bem-vindo aqui no Bom para Todos comigo agora, né? Pois é um prazer enorme estar com você aqui no Bom para Todos. Obrigada. Leandro, vamos começar aqui então falando sobre essa lista que a Casa Civil enviou aos ministérios com 23 possíveis acusações que o governo deverá responder aí na CPI da pandemia. Entre essas acusações aí estão a negligência do governo na compra da vacina, o negacionismo da doença, né, partido aí que vem do governo do presidente Jair Bolsonaro, a militarização do Ministério da Saúde. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessas acusações, dessa lista aí com 23 possíveis acusações, né, Leandro? Não, mas essa lista que está circulando por Brasília, por todas as redações, que foi enviada da Casa Civil do Palácio do Planalto para todos os ministérios, é o atestado de que esse é um governo comandado por um imbecil completo. As pessoas acham, é tão idiota isso, é tão imbecil, que acham que é uma coisa de um gênio. Deve ter alguma coisa genial por trás para o cara fazer uma coisa dessa. Porque o que o Bolsonaro fez mandando essa lista para os ministérios? Ele criou um roteiro prontíssimo para a investigação da CPI. O relator da CPI do genocídio, da CPI da Covid-19, ele agora só vai ter o trabalho de preencher as lacunas. Ele já tem os 23 crimes cometidos pelo Palácio do Planalto, pelo governo Bolsonaro. Crimes esses que é um ato de confissão. Ele mandou esse documento para que os ministérios avaliem, porque ele sabe qual foram os crimes que ele cometeu. Então ele falou o seguinte: eu cometi os seguintes crimes, me deem argumentos para que eu possa me defender. É um documento que você só entrega reservadamente para o seu advogado. Quando o advogado precisa lhe defender, ele fala assim: olha, que crimes você cometeu, porque eu preciso montar a argumentação técnica para fazer a sua defesa. Aí o idiota prepara um documento, né, encaminha ao Ministério, esse documento obviamente vazou, e ele tem lá pontuado os 23 crimes. Ele admite a existência do gabinete do ódio. Ele admite a militarização do Ministério da Saúde. Além de ter pautado a CPI, ele pautou toda a imprensa. Eu, se hoje fosse editor ou fosse pauteiro numa redação de jornal, de televisão, enfim, de qualquer lugar, eu ia estar mais feliz, eu ia estar me ajoelhando e fazendo uma oração para o Bolsonaro, porque toda a organização para a cobertura da CPI está pronta, porque eu já tenho tema por tema tudo que vai ser analisado pela CPI e que já está previsto na defesa do governo federal. É um imbecil completo, é um demente, ele é incapaz até de estabelecer parâmetros para se defender. Ele criou uma lista que hoje é o roteiro pronto. Os senadores da República que fazem parte da CPI do genocídio, eles agora só precisam preencher essas lacunas, pegar o crime cometido e levantar os documentos, os depoimentos, as testemunhas e preparar o relatório. Eles não vão ter o trabalho nem de dividir as tarefas para as subrelatorias. Está tudo pronto, porque esse idiota mandou isso para os ministérios. É impressionante. É o desespero, Leandro, que leva também a essas atitudes. A gente não espera muita coisa desse governo também, não?
Não, isso você falou bem, né? Isso é o desespero completo. Eles estão completamente encagaçados, né? Eles sabem que essa CPI tem um potencial enorme de causar muitos problemas. Se você ia parar nessa lista, tem um trecho que é sobre o genocídio de tribos indígenas. Esse item foi o que ele encaminhou para mais ministérios. Parece que foram para 5 ministérios esse item. Porque esse item preocupa ele num nível um pouco diferente, mais grave. Porque é nesse item que ele está para ser julgado pelo Tribunal Internacional de Haia, por crime de genocídio indígena, por crime contra a humanidade. É um crime gravíssimo, gravíssimo. E é justamente isso disso que ele está sendo acusado no Tribunal de Haia. Então ele está muito preocupado, porque ele sabe que tem uma norma, uma normativa, uma lei que foi, um decreto que foi assinado por ele lá no início do governo, proibindo o envio de alimentos, medicamentos e água potável para índios em meio à pandemia. Uma ação genocida em si, uma ação genocida materializada dentro de uma lei. Então ele está muito preocupado com isso, porque a questão indígena vai ser colocada na CPI, porque ela é uma questão de genocídio específico. Tem o genocídio geral, que é contra... Olha, não, só para você ter uma ideia, vocês passaram uma matéria agora que a Índia vive um problema gravíssimo e tem 192 mil mortos. A Índia tem 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes. E tem 192 mil mortos. É considerado uma coisa gravíssima. O Brasil tem 200 milhões e tem 370 mil mortos. Chegando a 400 mil. Nós somos um caso muito mais grave do que a Índia. Muito mais grave do que a Índia. E mesmo assim, os países do mundo todo estão se voltando para ajudar a Índia imediatamente, porque a Índia não é uma nação pária, embora tenha um governo, um primeiro-ministro, também populista de direita. De direita. E o Bolsonaro, quer dizer, o Brasil é um país tão pária, que está numa situação pior, tem o dobro de mortos da Índia praticamente, com um sexto da população. Então, nós estamos numa situação muito mais grave, muito mais grave. E nós tivemos, nem eles estão falando lá, o problema de oxigênio da Índia, nós já tivemos isso o tempo todo. Em Manaus, que foi um caso gravíssimo, está lá o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, passeando sem máscara no shopping center, pisando em cadáveres, debochando das mortes, debochando do sofrimento de milhares e milhões de brasileiros. E dizendo que não sabe onde comprar máscara. Isso é um deboche, isso é um cínico. E esse vai ser um alvo preferencial da CPI do genocídio, alvo esse que já foi colocado para ser boi de piranha pelo governo Bolsonaro, que está botando os seus capangas e seus jagunços para acusar o Pazuello, para ver se tira o dele da reta. Não vai conseguir, a não ser que esse Senado seja o Senado mais covarde da história da República. Então ele está muito preocupado, ele está completamente encagaçado com a possibilidade de vir à tona todos esses crimes que ele listou na CPI do genocídio no Senado Federal. Choca a gente essa atitude do Eduardo Pazuello, né? Depois de tudo que foi feito, tudo que está sendo apontado sob o comando dele no Ministério da Saúde, ele ainda vai passear em Manaus num shopping e ainda sem máscara, né? Continua contrariando as indicações das autoridades sanitárias. É um absurdo isso, né, Leandro? É porque isso choca Naama, mas não surpreende. Esse é um governo de dementes, de sociopatas, de gente frustrada, de gente subletrada. E isso choca, para mim, choca muito mais por ser um oficial general, um general de divisão da ativa do Exército Brasileiro. Um general de divisão, um general de 3 estrelas. É um general da ativa, um oficial general das Forças Armadas. E que tem um comportamento de um delinquente. Isso prova que nós temos um problema muito grave de origem, que é o problema de formação dos militares do Brasil. Olha o nível desses generais, né? Olha o general Vilas Boas, o general Heleno, o general Ramos. Olha o nível dessa gente. São indigentes intelectuais quase que absolutos, totalmente descolados da realidade brasileira, fazendo campanha, se submetendo às vontades de um demente, de um sociopata, que é o presidente da República. Aí o sujeito vai em Manaus. Manaus é uma cidade simbólica dessa desgraça toda.
O cara vai e me aparece sem máscara e ainda debocha que precisa comprar e não sabe onde que compra. Quer dizer, essa gente só tem um jeito: cana, cadeia, para servir de exemplo para o resto do país. Olha que figura patética, né? Inchado, igual um pombo andando sem máscara no shopping em Manaus. Isso é ridículo, né? Isso aí é um general do Exército Brasileiro. Dá para acreditar nisso? Demais, né? E por falar em deboche, a gente teve também nesse final de semana o episódio do Bolsonaro divulgando aí uma foto dele segurando a imagem de um CPF cancelado, né? Demais isso, né, Leandro? Pois é, observa essa turma, olha só que coisa mais esdrúxula, isso é cara do Brasil hoje, né, Ana? CPF cancelado, isso é uma linguagem de milícia, de assassinos de milícia, de assassinos de milícias policiais, utilizados em programas como desse senhor aí, desse Siqueira Júnior, esse delinquente que tem programas de televisão. Aliás, desses programas de televisão que ajudaram a consolidar o bolsonarismo, né? Que é a exploração mais porca da miséria brasileira, da violência, né? A exploração mais abjeta que se pode fazer dos problemas sociais e colocado em TV aberta para as crianças, para as pessoas, e isso só gera ainda mais sentimento de violência, de preconceito contra negros, contra homossexuais, contra idosos, enfim. É uma gente da pior qualidade e que tem esse termo, essa gíria CPF cancelado, é para quando alguém é assassinado pela polícia, né? Que na visão deles é sempre bandido. Mas as milícias matam pessoas que não são bandidos. As milícias matam cidadãos comuns que não querem colaborar com ela, que não querem pagar taxas. Para ela, eles vão lá e cancelam o CPF. Aí vai o presidente da República. Porque, eu não sei se você chegou a ver o episódio todo desse evento, foi uma entrevista com esse idiota, e o Bolsonaro estava conversando com ele, aí fez todas aquelas piadas machistas e sexistas do tiozão do pavê que ele é, aquela coisa daquele homem ridículo. Aí veio um rapaz servir café, ele percebeu que o rapaz era homossexual, fez umas piadas de extremo mau gosto com ele, depois chamou um cara que tinha um chapéu de chinês, e novamente foi lá e fez a comparação do pênis, se o cara tinha um pênis pequenininho. Ele tem uma fissura, né? Essa gente tem uma fissura enorme por pênis, por rabo. Assim, eles têm problemas de frustrações sexuais gravíssimas, que estão sendo colocados agora dentro de um plano de governo. Por isso, Naama, que a única solução civilizatória para o Brasil, não só em relação à pandemia, mas à economia também, é se livrar desse traste, se livrar desse lixo humano e dessa escória que o acompanha onde quer que ele vá. Maravilha, Leandro. Leandro, muito obrigada pelas suas colocações. Sempre bom te ouvir aqui no programa Bom para Todos, tá bom? Tá bom. Naama, muito obrigado, viu? Boa sorte aí na sua empreitada. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Nós conversamos aqui com o jornalista Leandro Fortes, aqui no programa Bom para Todos. Pessoal, e olha só, a gente vai seguir